Bem-vindos ao 5º Observatório Crédito Agrícola Jornal Económico. Nesta edição vamos debater os desafios da diversificação da economia nacional, com destaque para as novas tecnologias, o futuro da indústria, a sustentabilidade e a excessiva dependência do turismo. No nosso painel temos o Presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, o Diretor-Geral da Cotec, Jorge Portugal, o Presidente do Turismo Portugal, Luís Araújo e Célia Gonçalves, da Rede Aldeias de Montanha. Vamos passar aqui a palavra ao Engenheiro Licínio Pina para umas palavras de abertura. Obrigado. Bem-vindos a todos a este observatório, que é uma virtuosa parceria entre o Jornal Económico e o Crédito Agrícola, sobre os desafios da diversidade da economia. Queria, antes de mais, agradecer aos participantes, quer a vossa disponibilidade, quer também a vossa participação, ao Dr. Jorge Portugal, à doutora Célia Gonçalves, ao Dr. Luís Araújo. Muito obrigado. Estes observatórios que têm vindo a ser conseguidos pelo Crédito Agrícola e pelo Jornal Económico têm por objetivo dar uma percepção de alguns temas importantes da economia portuguesa e aproveitar esta sinergia única do Crédito Agrícola para apresentar temas bastante diferenciados. A diversificação da economia é um tema importante na medida em que nós queremos envolver todo o país e não apenas parte do país. O Crédito Agrícola é o banco que está mais bem posicionado para poder participar neste desafio e com as nossas caixas de crédito agrícola distribuídas pelo território nacional, podemos ser o motor e queremos ser o motor de desenvolvimento dessas regiões. E, portanto, nós trazemos aqui um painel e falamos hoje essencialmente também do turismo e da dependência do turismo, e não podia deixar de trazer um projeto que eu apelido de muito inovador e importante para a montanha, que é este projeto das aldeias de montanha, onde o Crédito Agrícola está presente e pretende acarinhar e desenvolver. Portanto, muito obrigado e deixaria aqui apenas os meus agradecimentos e vamos iniciar então a sessão. Muito bem, eu passando diretamente, fazendo já uma pergunta direta ao Presidente do Turismo Portugal, começo também com uma provocação, que é precisamente, Luís Araújo, Portugal tem uma dependência excessiva do turismo, como é que olha para esta questão? Tem-se falado muitas vezes disto. No último ano, precisamente, Portugal está muito excessivamente dependente do turismo e se efetivamente deveria mudar o chip de um turismo talvez muito conhecido por ser de sol e praia, para outro tipo de turismo e atrair outros tipos de turistas. Luís, qual é que é a sua análise a esta questão? Antes de mais nada, muito obrigado ao Crédito Agrícola pelo convite e é um gosto estar aqui e eu aceito obviamente a provocação e retribuo-a, dizendo que se calhar o problema não é haver turismo a mais, é haver economia a menos, mas isso já alguém disse antes de mim. Eu acho que aqui a questão não é avaliar se há turismo a mais ou turismo a menos. Acho que o tema de se temos um turismo melhor, eu acredito que temos, e os dados comprovam. Aliás, nós recuámos 26 anos em 2020, 26 anos a nível de dormidas, portanto, tivemos em 2020 o mesmo número de dormidas que tivemos em 1994, mas recuámos só 10 anos a nível de receitas, portanto, a 2010. E isto demonstra que estamos a conseguir ter mais com menos. O que para nós é extremamente positivo e era um dos grandes objetivos da Estratégia 2027. Igualmente, o que nós sentimos é que o turismo está a ser distribuído por todo o território, ao longo de todo o ano. Aliás, a taxa de sazonalidade em 2019 foi a mais baixa de sempre e estamos a conseguir atrair mercados e segmentos que antes não tínhamos.
Outra conclusão que nós retiramos é que o turismo não é só a atividade turística em si, portanto, não é só aquilo que o André dizia de turismo de sol e praia. Há muito mais por detrás da atividade turística. E eu dou só 2 exemplos. A primeira tem a ver com a percepção da marca Portugal. Nós fizemos um estudo de marca Portugal, não enquanto destino turístico, mas marca Portugal como um todo. Fazemos a cada 5 anos. O último que temos é de 2019 e percebemos como estamos bem posicionados nos nossos mercados principais, e foi um estudo feito nos 9 principais mercados com os quais Portugal tem ligação: Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Itália, Brasil, Estados Unidos, e também feito cá dentro em Portugal, a percepção dos portugueses sobre a marca Portugal, e percebemos 2 coisas. Uma, a evolução positiva que Portugal teve ao longo dos últimos 10 anos, muito positiva, digamos, até estamos num quadrante de grande competitividade face a outros países, e em segundo lugar o facto de muitas dos critérios e da avaliação que é feita a Portugal ser uma avaliação muito baseada nos soft skills, na autenticidade, na simpatia, na originalidade dos portugueses, portanto muito alinhado com os valores do turismo. Isto faz com que muitas outras atividades económicas se alavanquem na atividade turística. Eu dou um exemplo muito, muito simples já para finalizar. Há uma correlação direta entre a exportação de vinho para determinados países e o crescimento do número de turistas desses mesmos países. E isto vê-se, por exemplo, nos Estados Unidos, vê-se no Brasil, que são mercados de longa distância, em que o crescimento do número de turistas é proporcional, é exatamente igual ao crescimento do volume de exportações de vinho para esses países. O que demonstra não só a aquisição desses vinhos cá em Portugal, por essas nacionalidades, mas como uma visita origina vendas claramente noutro tipo de produtos. Portanto, eu diria que há uma relação enorme, há um potencial, obviamente, de melhoria e de crescimento, mas claramente muito positivo e com muito otimismo face ao futuro. Eu passando, precisamente pegando neste tema do turismo, o Luís citou aqui vários dados, e só também tive aqui a consultar alguns dados em que só no ano de 2020 o turismo gerou ou deixou de gerar menos 20 mil milhões de receitas, portanto passando de um peso do PIB de 15% para cerca de 8%, e passando aqui agora a bola para Jorge Portugal, considera também, fazendo aqui uma análise deste setor, há turismo a mais no PIB, ou como dizia o Luís Araújo, há economia a menos em alguns setores que deveriam se calhar ser mais alavancados e que não são, e portanto daí o turismo ter mais peso. É um problema de fundo na economia nacional. Como é que analisa esta questão? Obrigado ao Crédito Agrícola e ao Jornal Económico por este convite, e felicitar exatamente por esta plataforma de análise e de discussão sobre os principais temas que vão, obviamente, ter uma importância capital no crescimento e na produtividade da nossa economia no futuro. Eu diria que concordo com aquilo que o Luís acabou de dizer, quer dizer, o turismo não tem que ser penalizado por ter um peso excessivo. O que se passa é que para uma economia razoavelmente diversificada, os outros têm que haver outros setores. É um mito, na nossa perspectiva, de que a economia portuguesa não esteja suficientemente diversificada. Nós temos um conjunto, uma míriade de setores industriais, transformadores, desde o calçado, o mobiliário, a metalomecânica, que são setores exportadores e que têm grande competitividade no sentido de exportarem, e nós vemos isso no crescente peso das exportações portanto, no produto, e nessa perspectiva não se pode dizer que a economia portuguesa não tenha, digamos, uma intervenção em múltiplos setores, dos quais o turismo, certamente. O turismo teve um grande impulso na última década. Eu lembro-me do tempo em que havia praticamente um turista por cada habitante, 1,2, 1,3, e de facto esse rácio
subiu extraordinariamente na última década. E subiu também à custa, digamos, de uma intervenção que já foi referida, de uma valorização e um crescimento da notoriedade da marca Portugal, que é, de facto, em que permite criar aqui uma visibilidade e uma notoriedade, aliás, como aconteceu noutros países, eu lembro-me na década de 90 com a Espanha, e que permite, efetivamente, tracionar todo o resto da economia. Portanto, o turismo, para além do seu interesse específico em termos de contribuição económica, tem também aqui um efeito de tração, de notoriedade, de crescimento de notoriedade para os outros setores e para Portugal em geral. Sobre a questão, digamos, dos outros setores, aquilo que nós vemos é, de facto, que há aqui, embora hajam, digamos, tenhamos setores, tínhamos atividade económica em muitos setores, as empresas destes setores são, em geral, muito pequenas. Portanto, nós temos um problema de escala e um problema, digamos, de crescimento. Há, efetivamente, muitas empresas, nós vemos empresas, na Ocotec nós temos muitas dezenas, centenas de associados que, digamos, estão posicionados em níveis de atividade, escalas relativamente pequenas, para tirarem toda a eficiência e produzir, fundamentalmente, aquilo que se pode dizer que é os recursos necessários para a criação, para a criação do futuro. E, portanto, para o investimento naquilo que vai ser necessário do ponto de vista de criar, digamos, negócios que têm um menor impacto ambiental, que têm mais sustentabilidade, que são mais eficientes, que têm, digamos, outro tipo de desempenho. Eu falo concretamente em alguns setores que isto está a acontecer. E nós vemos empresas, digamos, inovadoras e que investem em conhecimento e que estão, efetivamente, a diversificar a sua atividade. Diversificar significa, como também já foi referido, não significa apenas, digamos, estar em todo o território nacional, mas significa também mudar o seu modelo de negócio. Mudar daquilo que fazem hoje e de como fazem, mais do que propriamente o que fazem, é de como fazem, para aquilo que como é que terão que fazer e atuar, digamos, no futuro próximo. Eu aqui citava 2 ou 3 exemplos. Desde logo a agricultura, e nós vemos fundamentalmente hoje muitas empresas que já estão a trabalhar e investir em termos de conhecimento e tecnologia para a adaptação climática. Nós sabemos que vamos ter preferencialmente, digamos, estações mais frias e mais quentes, portanto, maior variabilidade, e obviamente muitas nós já falámos do vinho, é um caso concreto. A indústria viticultura vai ter, digamos, necessidades de adaptar, digamos, os seus pontos fundamentais de atuação. Estamos a falar, digamos, de mercados como os frutos vermelhos, os morangos, portanto, tudo aquilo que são, digamos, frutos de produção de alta qualidade, e que estamos a ver, fundamentalmente, aparecer empresas que estão a aplicar tecnologia, agricultura de precisão, informação, dados, para, efetivamente, produzirem não só com maior eficiência, mas com, digamos, capacidade de adaptação digamos, à alteração da envolvente e, acima de tudo, produzirem produtos de altíssima qualidade. Outro dia alguém, digamos, estávamos a discutir e alguém dizia que na área, por exemplo, dos frutos vermelhos, dos mirtilhos, já não se vende mirtilhos ao quilo, vende-se mirtilhos à peça e o morango à peça. E, portanto, estamos a falar, essencialmente, num processo de valorização, como o Luís dizia, muito bem, cada vez estamos a fazer mais com menos, mas eu diria mais e melhor com menos, e com menos recursos e, portanto, com maior eficiência. Portanto, é neste contexto, e o caso da agricultura é um caso muito peculiar, surgem por todo o país operações, efetivamente, digamos, com uma densidade e com uma adaptação, uma capacidade, digamos, de utilização de tecnologia, informação, dados e conhecimento muitíssimo elevada, mas também podíamos falar, digamos, da indústria transformadora, do calçado e do têxtil e vestuário, que estão cada vez mais preocupados no ciclo de vida do produto, naquilo que é o impacto, digamos, do fim de vida do produto, na questão da renovação da própria qualidade dos produtos e das matérias-primas, nomeadamente a nível dos textos técnicos, e por isso nós estamos, aliás, ressaltar que este ano no Web Summit, a startup que venceu, digamos, o Web Summit foi uma startup que está preocupada, está a resolver o problema do ciclo de vida dos produtos do têxtil, portanto, do ponto de vista, digamos, do impacto ambiental e da reciclabilidade e da circularidade desses produtos. Por isso, por tudo isso, nós dizemos que, efetivamente, não temos turismo a mais, temos é que fazer crescer as empresas, as outras atividades, para dimensões aceitáveis. Não é preciso serem todos unicórnios.
eu comparo muito a dimensão do unicórnio ao Ronaldo. Não podemos ter só Ronaldos e produzir Ronaldos todos os dias, mas podemos produzir jogadores de grande qualidade, e esses sim, Portugal pode produzir muitos e está a produzir, e está nesse sentido a crescer, e vemos com otimismo em todos os setores, e nesse sentido uma tendência de facto de diversificação da economia. Muito bem. E olhando precisamente para esta necessidade de diversificar a oferta no setor do turismo, Célia Gonçalves, a rede Aldeias de Montanha vem aqui, diria eu, colmatar precisamente aqui uma lacuna que talvez há vários anos atrás não existiria desta importância do turismo no interior do país, e um pouco de voltarmos aqui às nossas origens e às nossas raízes, e gostava de saber, Célia, como é que projetos como a rede de Aldeias de Montanha faz aqui a diferença no meio de ofertas que o nosso país geralmente está mais associado, como precisamente ao Sol e ao Mar. Muito bem. Antes de mais, quero agradecer ao Crédito Agrícola o convite para estar presente neste observatório, e agradeço, obviamente, em nome das comunidades das aldeias de montanha com quem tenho o prazer de trabalhar, mas também dos parceiros privados, mas também dos parceiros públicos, entre eles os 9 municípios que integram esta rede de aldeias de montanha. Portanto, uma enorme gratidão, porque de facto é um enorme prazer estar aqui perante este painel a falar de um projeto tão apaixonante como é o projeto da Rede das Aldeias de Montanha. Eu se calhar vou começar a falar aqui sobre o projeto da Rede Coworking Rural, e faço aqui esta ligação porque, se de facto 2020 nos trouxe algo de positivo, foi a possibilidade de nós agilizarmos a presença nos gabinetes, e o teletrabalho ficou efetivamente validado como uma solução para grande parte dos trabalhadores, e as empresas estão a ajustar as suas dinâmicas perante o sucesso da experiência. E, portanto, se já era uma grande tendência, acreditamos que os nómadas digitais, ou full-time travelers, como também são conhecidos, venham a ser uma certeza do turismo na próxima década. E, portanto, é aí que o projeto das Aldeias de Montanha, que entre outras ações, entre as quais um plano de animação muito alicerçado na identidade do território, mas também, e mais recentemente, então, a primeira rede de coworking rural em Portugal. E eu posso dizer que neste formato estamos a falar precisamente na primeira rede na Europa. E neste projeto, que nós entendemos que tem a designação de Cooperativa Cowork Aldeias de Montanha, um dos propósitos foi dar vida a espaços que estavam totalmente desocupados, e nós entendemos este projeto como um projeto de experimentação, ou seja, vamos testar de que forma é que uma rede de coworking pode também servir para atrair mais turistas, trabalhadores a estes territórios, e portanto entendemos como um projeto de experimentação. E é muito interessante referir que nestes espaços, todas as intervenções que nós fizemos em espaços que estavam totalmente desocupados, incorporamos os novos fatores de competitividade, incorporamos a tecnologia, o design quilómetro zero, a economia circular, e tudo com muita criatividade e inovação. Nunca foi o nosso objetivo disponibilizar apenas espaços de trabalho, queremos sim proporcionar experiências de trabalho inusitadas e inspiradoras, onde os trabalhadores remotos, os freelancers, os nómadas digitais, todos possam sentir o pulsar do território e das nossas agentes. E, portanto, o que se pretende não é disponibilizar um espaço de trabalho, mas sim uma aldeia e um território com muito para explorar do ponto de vista da visitação, onde há um espaço com todas as condições para se poder trabalhar, quer seja pelas peças em Borel que foram produzidas na Serra da Estrela, ou pelo mobiliário e todas as peças que também materializam o saber fazer de atividades mais tradicionais, como a marcenaria, a carpintaria, a serralharia, etc. E nesses espaços de cowork, tudo foi produzido neste território. Ou seja, o que é que nós fizemos nestes espaços?
Nós estamos a ativar todo um ecossistema de pequenas empresas, de artesãos que participaram neste projeto, produzindo aquilo que de melhor sabem fazer. E, portanto, como é que vamos agora disponibilizar estes espaços de trabalho ao público em geral? Vamos ter estamos e temos já uma plataforma, algo semelhante a um Booking, onde é possível a qualquer freelancer, nómada digital, fazer a reserva de um espaço de trabalho. Pode também fazer uma visita ao espaço e aos principais pontos de interesse que a aldeia e o território têm para o fazer, e tudo com recurso a um ecossistema digital que vai permitir efetivamente perceber todas as dinâmicas que existem no território, ou seja, é possível reservar o espaço, perceber o que é que pode fazer nestes territórios e assim ter uma experiência muito mais abrangente. Ou seja, não queremos disponibilizar um espaço de trabalho na aldeia, mas sim uma aldeia que oferece uma imensidão de atividades para fazer e onde é possível trabalhar. E, portanto, entendemos que o projeto das aldeias de montanha, e pegando agora neste projeto especial dos coworkings, da primeira rede de coworking rural, será certamente uma alavanca também para mostrar que é possível fazer um turismo de qualidade, mas também trabalhar nos territórios do interior do país. Devo confessar que sinto-me tentado de largar a cidade e rumar para uma aldeia de montanha para poder trabalhar à distância, mas agora passando aqui ao engenheiro Licínio Pina, eu gostava de lhe perguntar se quer fazer aqui uma análise precisamente sobre esta questão do turismo. Existe ou não uma tendência excessiva? A banca é um setor que está a ser muito atento às flutuações da economia, tanto aos crescimentos como às quedas. Como é que analisa esta questão do setor do turismo e da sua excessiva dependência ou não aqui em relação à economia? O turismo tem sido, nos últimos anos, a alavanca de crescimento da economia portuguesa, dado que atrás do turismo há um conjunto de outras atividades que conseguem crescer, e nomeadamente para as exportações, já foi aqui citado o caso do vinho, e portanto um bocado à boleia do turismo. Portugal é um país pequeno, como se sabe, enfim, está na zona euro, tem fronteiras abertas e, portanto, é um país muito acolhedor, tem bom clima, tem essencialmente boas pessoas, tem uma excelente gastronomia e portanto, sabemos receber bem e conseguimos atrair com facilidade turismo dos países, enfim, de todo o mundo, de quem nos visita. Eu queria dizer-lhe de que a nossa visão aqui relativamente ao turismo é uma visão bastante positiva, dada esta grande abrangência que o turismo traz, não só pela venda de camas, ou venda de noites, ou venda da estadia, mas todo diria quase que um ecossistema que funciona em volta da atividade turística e que faz crescer a economia, quer do país, quer das regiões. No crédito agrícola, nós temos um especial carinho pelos projetos de turismo desenvolvidos no interior do país. Muitos têm sido os municípios que se interessam fortemente pelo investimento turístico no seu território. E esse investimento turístico tem vindo a ser apoiado pelo crédito agrícola e nós preferimos fazer esses investimentos no interior do país para turismo de natureza, para turismo rural. O caso deste projeto tão valorizado que é para a montanha, as aldeias de montanha. Portanto, nós
temos feito financiamentos a todos esses investimentos que nos possam surgir, até porque em muitas das localidades o crédito agrícola é o único banco. E atualmente o crédito agrícola é o banco com a maior rede bancária. E estamos onde ninguém mais quer estar, em termos de bancos. Nós temos algumas aldeias de montanha onde temos ATM, e portanto mais ninguém tem. E diria que nós estamos virados também para o apoio social das populações. A valorização que eu dou a este projeto das aldeias de montanha, e aqui a presença da Célia, a quem reconhece um trabalho excelente na Serra da Estrela, é que estes projetos, tal como o da Aldeias de Montanha, valoriza muito as pessoas. As pessoas gostam de que apreciem o seu trabalho e que apreciem o facto de residirem no interior e numa aldeia onde quase pouco residem. E quando há investimentos e se tenta puxar por esses territórios, é muito importante para a economia deste território, para a economia do país. O facto de a Célia falar aqui dos coworkings, eu acho que é um projeto novo, inovador, mas que terá o seu caminho, e é com satisfação que nós não podemos olhar para a pandemia apenas só com problemas. Nós tivemos várias situações que aceleraram. Por exemplo, esta nossa comunicação é feita, se fosse aqui há 4 anos atrás, se calhar estávamos todos presentes numa determinada sala e conversávamos em volta de uma mesa. Hoje conseguimos conversar a esta distância da mesma forma e transmitir as ideias que temos através de uma plataforma informática. E, portanto, há quem diga mesmo que neste aspecto antecipou-se o 2030 para 2020. Por outro lado, há também a valorização do trabalho remoto, do trabalho à distância. E, curiosamente, o projeto das Aldeias de Montanha veio exatamente aproveitar esta janela de oportunidade e colocou, então, a rede de coworking. Acho isso muito interessante, até porque muitas empresas aqui em Lisboa, grandes empresas, começam a deslocalizar técnicos para outras regiões, onde o metro quadrado do escritório é muito mais barato, onde as casas e a qualidade de vida das pessoas é muito mais barato e melhor, e, portanto, valorizam. Isto é, portanto, interessante ver estes movimentos. E com estes movimentos das pessoas, nós vimos assistir também à descentralização do crescimento económico. Nós precisamos de reduzir as assimetrias entre a grande cidade e o interior, entre o litoral e o interior. E, portanto, eu penso que estaremos a fazer o caminho correto, sendo certo que, dando agora aqui só um espaço para falar de inovação e desenvolvimento, tem-se feito, de facto, como disse o Dr. Jorge Portugal, tem-se feito um caminho muito importante na inovação no que diz respeito à agricultura. Nós temos projetos relacionados, por exemplo, com a eficiência da água, projetos com a qualidade dos produtos, e nós, estando no mercado tão aberto, ou somos competitivos ou não conseguimos competir. E Portugal tem produtos de alta qualidade que consegue produzir, dado o clima e as condições edafoclimáticas que existem no país, e tem também bons cérebros para inovar e conseguir exportar produtos de alta qualidade. Não é só o vinho, é nos queijos, é nos frutos vermelhos ou não, nas frutas, nos legumes, na carne, enfim, em todos os produtos relacionados com a agricultura são importantes. Temos um pequeno problema, é um país de minifúndio, e aí nós temos que ser capazes de inovar, e alguns projetos têm sido inovadores no sentido de aproveitar a qualidade e os nichos de mercado, mesmo em condições de minifúndio, e isso é muito importante.
Portugal, de facto, apresenta-se ao mundo com uma centralidade entre a Ásia e a América que mais ninguém tem. E, portanto, conseguimos aproveitar esta centralidade e exportá-la. É muito importante para isso. E o crédito agrícola está cá para ajudar todos os negócios, quer de exportação, quer de produção, quer também de inovação. Muito bem, engenheiro. Aqui, olhando um pouco para o pós-pandemia, precisamente, Luís Araújo, queria lhe perguntar como é que o país se deve posicionar como destino turístico nesta fase pós-pandemia. Vão haver aqui diferenças? Não vão haver? Os agentes do setor vão ter que se adaptar? Como é que analisa para este futuro aqui no curto e médio prazo em relação ao turismo em Portugal? Bom, vamos lá ver. Eu de facto acho que temos alguns desafios pela frente, mas estamos muito bem posicionados. Aliás, o exemplo que eu dei há pouco da evolução da marca Portugal e da percepção sobre Portugal, apesar de ser de 2019, é extremamente positivo. Portanto, eu diria que o posicionamento numa ótica de destino turístico é muito alicerçado naquilo que foi definido em 2017, quando lançámos a estratégia 2017-2027. Uma estratégia focada nas pessoas, e por pessoas entendemos os residentes, os colaboradores do setor e os turistas, muito alicerçada na componente da sustentabilidade e, obviamente, utilizando a tecnologia e o digital como uma ferramenta não só para chegar mais longe, para chegarmos a mais pessoas, e aliás as nossas campanhas são quase exclusivamente digitais e conseguimos chegar a 170 milhões de pessoas por ano, mas também o digital e a tecnologia numa ótica de aumentar a eficiência das empresas do setor turístico. Portanto, do ponto de vista de posicionamento, eu diria que a estratégia está definida, obviamente com algumas correções a nível de mercados, de segmentos, de necessidades dos turistas, porque sabemos que pelo menos neste período as necessidades são completamente diferentes a nível de comunicação, de informação, sanitárias, mas essencialmente aquilo que nós dizemos sempre é mantendo o nosso propósito, o propósito que o turismo de Portugal tem de receber bem e respeitar as diferenças. Nós acreditamos que é um propósito ganhador e os resultados estão à vista. Nós crescemos, já agora só para dar mais um dado, nós crescemos mais de 60% das receitas entre 2015 e 2019, portanto em 4 anos 60% de crescimento a nível de receitas. E eu acho, enfim, do ponto de vista de posicionamento, é esse o trabalho que continuamos a fazer. Obviamente, como eu dizia, há desafios. O desafio da mobilidade é um que ainda continuamos a sofrer, entre aspas, nacional, internacional, a nível europeu, e eu diria que é a maior preocupação do ponto de vista de recuperação e retoma, não só para Portugal, mas para qualquer país europeu. A questão da experiência fluida das pessoas se movimentarem e saberem que conseguem estar num país e circular livremente, pagar livremente, é algo que é um posicionamento nosso também, e o Centro de Inovação, o NEST, tem trabalhado muito essa componente do Seamless Experience. Portanto, eu diria que do ponto de vista de posicionamento é continuar a trabalhar os valores que temos, obviamente aproveitando a oportunidade que os consumidores também estão mais receptivos para outros produtos, para outras ideias, e talvez até casá-los com algumas das opções que existem agora. A Célia falou de um belíssimo exemplo das aldeias de montanha. As redes colaborativas que nós temos estimulado tanto, as aldeias de xisto, as aldeias de montanha, as aldeias históricas, a Rota do Românico, enfim, a Estrada Nacional 2, o Cycling e Walking, os Caminhos de Fátima, uma miríade de projetos que são muito apelativos do ponto de vista turístico, mas principalmente podem ser feitos ao longo de todo o ano e em todo o território. E isto é algo que para nós é essencial, é este posicionamento de país diverso de facto, que atinge mercados. Obviamente sabemos que os mercados mais próximos são aqueles que vão responder de forma mais imediata, nomeadamente o mercado nacional, que aliás foi o grande suporte
do turismo em 2020 e em 2021. Aliás, os portugueses redescobriram o seu país durante a pandemia. Eu diria que muitos descobriram lugares que não conheciam e outros descobriram facetas novas ou coisas novas em lugares que já conheciam. E muito graças a isso, eu acho que hoje, do ponto de vista de posicionamento, a nossa grande vantagem é estarmos estruturalmente muito bem coordenados e muito bem organizados e sabermos exatamente o que é que temos para vender e como é que o podemos fazer tirando mais proveito dessa venda. Portanto, diria que posicionar com um propósito claro, com uma estratégia muito transparente e muito partilhada e muito conjugada entre públicos e privados e oferecendo a melhor experiência, que é aquilo que nós melhor fazemos, porque temos o melhor povo do mundo, como diria o presidente, o secretário-geral da OMT. Aqui, em termos de mercados, é de esperar que os habituais mercados, maiores mercados para Portugal, o britânico, o alemão, o francês e espanhol, continuem aqui a dominar em termos de visitantes? É essa a expectativa? Poderá haver alguma diferença? Sim, a nossa estrutura de mercados, obviamente muito flexível, porque temos que, mais uma vez, estar consciente de que pode haver flutuações e pode haver movimentações de uns mercados para outros consoante as limitações que existam, mas claramente o primeiro alvo da nossa atenção são os mercados de proximidade, seja proximidade geográfica, e aqui Portugal e Espanha claramente são os dois mercados em que vamos apostar mais nos próximos tempos, ou proximidade de conhecimento. E o Reino Unido, a Alemanha e a França são três mercados que são mercados importantíssimos para nós, principalmente o Reino Unido, pelo peso histórico que tem. E, aliás, deixe-me dizer que era dos mercados que estava a crescer mais em regiões como o Norte, o Centro e o Alentejo, para além, obviamente, de Lisboa, Algarve e Madeira. Mas nós não escolhemos nenhum mercado e acho que a grande evolução que fizemos ao longo destes anos foi também essa, foi reduzirmos a dependência, entre aspas, de mercados que eram mercados tradicionais, e que pesava mais de 65% há 5 anos atrás, nomeadamente os 5 principais mercados europeus, crescendo no Brasil, que agora é o 5º mercado principal para Portugal, Estados Unidos, que é o 6º, e sem excluir mercados mais longínquos, como na Ásia, a Coreia, o Japão, a China, obviamente, que têm vindo a crescer também para Portugal. Portanto, a estratificação de mercados é esta, mas mais uma vez, a grande vantagem do digital e da tecnologia é que nos permite mudar a orientação ou o nosso foco consoante a possibilidade ou impossibilidade de acesso ao nosso país. Bem, Jorge, Portugal, olhando aqui para o geral das empresas portuguesas e nesta fase da pós-pandemia, vemos que estão a ser-lhes colocados vários desafios. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos semicondutores, a questão do abastecimento via marítima também está a ser um problema, mas também temos outras questões como falta de mão de obra, muitas vezes também falta de mão de obra e falta de mão de obra qualificada para os devidos cargos, e também existem outras questões como a modernização tecnológica e também, acima disso, como se já não bastasse, a própria crise energética que também está a colocar aqui outros desafios. Como é que nesta pós-pandemia as empresas nacionais podem continuar a ser competitivas num mundo altamente competitivo e quais os grandes desafios que vão ter que enfrentar? Parece que estamos a viver aquilo que se costuma dizer, uma tempestade perfeita. Mas também é possível, e já no passado conseguimos ultrapassar tempestades perfeitas. Eu lembro na década de 90, com a abertura da Organização Mundial do Comércio, portanto, ao comércio e a entrada da China, claramente houve ameaças praticamente de extinção a muitos dos nossos setores e foi possível, em pouco mais de 2, 3 décadas, renovar, e esses setores que tinham sido condenados, digamos, em antecipação à extinção, hoje continuam, digamos, em transformação e competitivos. É evidente
que terá que, talvez, eu diria, o primeiro grande desafio é saber como é que vamos competir no futuro, como é que estes setores vão competir em cada caso. É evidente que podemos sempre adotar estratégias de eficiência ou estratégias de diferenciação, isso confere, digamos, a cada empresa e em cada posicionamento específico, mas a ideia é que o que é necessário é ser consistente com essa estratégia. E consistente significa, digamos, ter os recursos e as competências necessárias para essa estratégia. E, nesse sentido, o que nós vemos é que, de facto, o primeiro grande obstáculo neste momento, o primeiro grande desafio a vencer pelos setores, é este desafio, digamos, do capital humano, das pessoas, com quem, se vamos transformar, se vamos há um imperativo de transformação, de reindustrialização da economia, portanto, de reforço, vamos chamar-lhe assim, de reforço dos núcleos industriais da economia. E esse reforço dos núcleos industriais vão ter que ser feitos de uma forma diferente, portanto, com mais tecnologia, com mais conhecimento, com transformação do meu negócio. Quem são as pessoas e que competências é que elas vão ter para poder trabalhar? E esse é, neste momento, nós falamos com muitos empresários, muitos gestores, esse é o primeiro desafio neste momento. Primeiro, não existem, digamos, pessoas disponíveis. Segundo, todos os dias vemos nos jornais exatamente os setores a anunciarem que, mesmo por preços e salários, digamos, muito acima da média nacional, não conseguem encontrar os técnicos que procuram a todos os níveis, e nós sabemos que, efetivamente, este não é um problema só de Portugal, é um problema da Europa. Estamos a viver uma grande concorrência pelas competências, pelos recursos, e vemos que, de facto, também, digamos, a aceleração das plataformas digitais, nomeadamente a nível do trabalho, também aí colocou pressão adicional. Colocou pressão adicional porque hoje é possível pessoas a trabalhar em Portugal para, digamos, empresas no estrangeiro, e já não é preciso sequer se movimentarem de Portugal para outros locais. Já não é preciso digamos, terem que abdicar daquilo que é as condições fantásticas de trabalhar em Portugal. Dito isso, portanto, e aí não é só as pessoas, é a qualificação, que competências é que as pessoas vão ter que ter, e os colaboradores vão ter que adquirir para poderem, digamos, ser os agentes protagonistas da transformação das empresas. Quem transforma as empresas, enfim, há os decisores empresariais, mas depois quem transforma as empresas são as equipas, e são essas equipas que têm que estar preparadas para isso. E é esse, digamos, eu diria, talvez o primeiro grande desafio num país onde ainda temos uma grande parte dos trabalhadores ativos que têm formação de não acabar o 12º ano, e temos ainda muitos estudantes, jovens, que não acabam, não completam a escolaridade obrigatória. Por isso, há aqui um desperdício, digamos, no pipeline de talento, que pode ser corrigido, e por isso, para nós, esse deve ser, digamos, uma prioridade a nível de formação profissional, treino e, digamos, a formação ao longo da vida. Depois, o segundo desafio é o crescimento com rentabilidade. Crescer é importante para ter a escala adequada, como nem todas as empresas podem ser unicórnios, mas muitas empresas estão claramente a operar abaixo, digamos, daquilo que são os recursos necessários, a libertação de recursos, para poderem reinvestir em inovação e neste crescimento rentável. E este crescimento rentável, portanto, só pode ser feito com uma economia aberta, com as empresas portuguesas em Portugal não sofrerem só, digamos, a exposição à concorrência, digamos, nas suas exportações, mas também aqueles que trabalham no mercado interno também sofrem concorrência digamos, de termos uma economia aberta e, digamos, competitiva a todas as empresas que se querem instalar cá. Por isso eu diria que esse crescimento só é possível com inovação, com adoção tecnológica, e isso exige pessoas, já vimos. As empresas só podem ter pessoas se pagarem melhores salários, e, portanto, a questão salarial aqui é uma questão absolutamente essencial, mas as empresas só podem pagar melhores salários se criarem mais valor acrescentado. E voltamos outra vez à incorporação tecnológica, à eficiência e ao valor acrescentado e à experiência, digamos, dos clientes. Falamos da experiência do cliente no turismo, mas também falamos da experiência do cliente, digamos, em todos nos setores de transformadores, nos serviços, e nessa perspectiva precisamos também não só, digamos, os setores produtivos, mas também precisamos, digamos, aqueles setores que vão ajudar a aumentar a sua produtividade. E aqui os setores das tecnologias de informação, aquilo que nós chamamos as empresas de software, as empresas que produzem tecnologia, é importante que Portugal continue a investir em, digamos, em ter algum tipo de reforço
nesta área das novas tecnologias 4.0, tecnologias inteligentes, porque se continuamos a importar essas tecnologias do exterior, continuamos, digamos, a pagar os royalties ao estrangeiro, e continuamos a mantermos a nossa dependência de tecnologias do estrangeiro. Ora, só é possível, digamos, as empresas, como se costuma dizer, subirem na cadeia de valor, produzirem mais, se tiverem tecnologias, e se essas tecnologias, algumas delas, e falamos não só de automação, integração de sistemas, tecnologias, digamos, inteligentes de tratamento de dados, IoT, mas também, por exemplo, cibersegurança. Hoje, a questão da cibersegurança para as empresas é um aspecto fundamental, e Portugal precisa também ter um setor autónomo a nível, digamos, de cibersegurança, que lhe permita, efetivamente, ter tecnologia endógena, mas que também possa ser exportada para o exterior. Finalmente, o último desafio é a questão do capital. Mas eu diria que se estes primeiros desafios que referi forem resolvidos, o capital aparece. Nós vemos aí muitos fundos, muitos investidores com grande apetite a olhar para Portugal, e não só apenas para investirem no turismo ou no imobiliário, mas também na indústria. Hoje, cada vez mais, ouvimos investidores estrangeiros e nacionais com capital disponível para investir, mas, obviamente, querem investir em empresas com potencial de crescimento, com capacidade de inovação, com uma abordagem estruturada à inovação, com planos de negócio de crescimento rentável e sustentável, e por isso eu diria que, resolvidos os primeiros desafios, o desafio do capital, o capital aparecerá naturalmente. Télia Gonçalves, olhando aqui para o pós-pandemia, quais é que são aqui os desafios que se colocam para a vossa rede, e também qual é que é o rumo que esperam aqui alcançar nos próximos tempos? Vão ter aqui novos visitantes? Está a haver essa alteração? O que é que estão já a sentir e o que é que esperam no curto e médio prazo? Nós, com a pandemia, sentimos que houve um conjunto de aldeias que, pela primeira vez, se posicionaram no turismo. Isto porquê? Porque também fizemos um trabalho, e tal como disse o Sr. Engenheiro Licínio, muito próximo com as comunidades. Por exemplo, o nosso plano de animação não é um plano de animação que é imposto ao território, é um plano de animação autêntico e genuíno, onde as comunidades trabalham ativamente. E por aqui nós conseguimos também aumentar a autoestima destas comunidades. E eu julgo que isto vai muito ao encontro daquelas que é uma das tendências que existe neste momento no turismo, que tem a ver com as viagens. Nós achamos que as viagens terão cada vez mais um compromisso com a sociedade, ou seja, o turista quer viajar, quer conhecer o território, mas também quer ter um propósito, quer ter a possibilidade de impactar um território. E, portanto, eu acho que aqui as aldeias de montanha têm efetivamente uma grande proposta de valor, que é o turista pode conhecer o território, experienciá-lo, mas também vai perceber que está a deixar um pouco de si, que está a contribuir efetivamente para o enriquecimento das comunidades e para, digamos que, ao participar, ao fazer turismo nestas aldeias, tem perfeita noção de que está a impactar toda uma pequena economia. Depois nós também, e como já referimos, achamos que viajar enquanto se teletrabalha também será uma tendência onde nós nos vamos poder posicionar. Por exemplo, e há pouco todos referiam que hoje em dia se trabalha de um qualquer ponto em Portugal para qualquer ponto do mundo. Ainda ontem, em Videmonte, que é uma das aldeias da rede de aldeias de montanha, nós tínhamos uma jovem da aldeia a trabalhar para uma das empresas unicórnio em Portugal, para Farfetch, e está a fazê-lo de Videmonte, e isso de facto é notório, e só conseguimos fazer devido às novas tecnologias. Depois também entendemos que há uma ou outra tendência que nós muito bem vamos poder explorar, que é um segmento de turismo, de wellness, que incorpora novos conceitos de medicina integrativa. Eu acho que todos nós conhecíamos alguém que no início dos anos 2000 viajava para destinos mais orientais à procura de bem-estar, de autoconhecimento, uma proximidade com um maior autoconhecimento, uma proximidade consigo próprio.
E eu acho que as aldeias têm esta capacidade de proporcionar vidas mais simples, um contacto com a natureza, um contacto com a vida simples da aldeia. E eu acho que é este reencontro do ser humano também com o seu equilíbrio físico e emocional que me parece ser uma grande tendência do turismo do wellness. E aqui eu acho que as aldeias, e em particular as aldeias de montanha também, pela localização estratégica que têm muito para dar. E esta será uma das grandes propostas de valor. Eu acho que quase que podemos dizer que uma aldeia de montanha pode ser um refúgio do wellness, quer seja por via do turismo, mas também para viver, isto porque uma das necessidades do mundo pós-pandemia é a necessidade de espaços de exterior, onde seja possível reunir com os amigos, com os familiares e aproveitar, obviamente, os benefícios físicos e mentais do campo e da natureza. E, portanto, eu acho que com a pandemia os territórios do interior e as aldeias de montanha vão efetivamente estar mais bem posicionadas, e este turismo do wellness que nós falamos já não é só um turismo de spa, mas é um turismo que se reconecta com a simplicidade. E esta simplicidade é efetivamente uma grande proposta de valor das aldeias de montanha. E, obviamente, o contacto com as comunidades, porque é isso que o turista procura. São experiências autênticas, genuínas, mas que têm esta proximidade com as comunidades. E, portanto, eu tenho a certeza que as aldeias de montanha têm aqui uma proposta de valor que pode oferecer muito ao turismo de Portugal. E é com muito orgulho que nós podemos dizer que, por exemplo, a marca Portugal fala do Natal em Portugal, dando como exemplo e como proposta de visitação uma pequena aldeia de Natal, que é a Cabeça, uma pequena aldeia com 190 habitantes, onde o Natal se faz de forma sustentável e são as próprias comunidades que fazem toda a decoração de Natal, utilizando os desperdícios da natureza, os desperdícios da indústria têxtil, e, portanto, é esta simplicidade que eu acho que pode acrescentar um enorme valor a Portugal. Fica aqui a sugestão, ainda por cima numa época em que muitos de nós estamos a viajar pelo país, precisamente, fica esta sugestão. Célia, engenheiro Licínio Pina, há pouco o Jorge Portugal falou aqui de uma tempestade perfeita que o setor empresarial nacional enfrenta com estas questões da crise, falta de mão de obra qualificada, falta de semicondutores, etc. Como é que olha para este momento, ainda por cima numa pós-pandemia, que a economia ainda está aqui em fase de arranque, como é que analisa este momento para as empresas portuguesas e quais é que são os principais desafios que se lhes colocam? As empresas portuguesas atualmente enfrentam aqui novos desafios provocados pela pandemia. É preciso notar que não foi só a economia portuguesa que parou, foram as economias da grande maioria dos países que foram afetados pela pandemia. E, de facto, nós temos atualmente aqui os desafios relacionados com a falta de mão de obra e temos notado, por parte dos nossos clientes, também algumas referências a muita escassez de matéria-prima. Há, de facto, o crescimento enorme de alguns produtos, por exemplo, relacionados com a construção civil, o crescimento para o dobro do preço do ferro, do alumínio, do vidro, enfim. Portanto, todas as matérias-primas cresceram muito. Há aqui uma alteração nos vários setores económicos, provocados eu diria que esgotou-se todo o estoque que havia e como não havia produção nova, portanto agora é necessário passar aqui um período para haver a produção, repor estoques e fornecer novamente as empresas. Algumas estão a parar os seus investimentos por falta de matéria-prima. Isto temos vindo a notar.
mas há outras consequências também advindas da pandemia. É evidente que a pandemia trouxe esta grande virtude da aceleração digital, mas traz aqui paradigmas e alterações muito significativas. Desde logo eu queria salientar que a pandemia trouxe uma alteração nos hábitos de consumo. As plataformas de venda online cresceram como nunca cresceram. E, portanto, as pessoas para o futuro vão continuar a consumir da mesma maneira, da mesma forma que o fizeram durante ano e meio na pandemia, e, portanto, o hábito de consumo e estes fundamentais que havia do consumo vão alterar significativamente. Outra alteração muito significativa perante-se com o mercado de trabalho. Nós notamos aqui no banco que as pessoas principalmente ligadas à tecnologia querem, e jovens, normalmente jovens, não querem empregos para a vida, querem experiências, querem conhecimento e com facilidade mudam de empresa onde trabalham. E estamos atualmente a competir, não com o nosso mercado português, estamos a competir mundial. Há pessoas que trabalham diretamente de Portugal para os Estados Unidos, diretamente dos Estados de Portugal para a Ásia, para qualquer parte do mundo, com os salários desses países. E, portanto, nós estamos a confrontar-nos agora com uma nova realidade. É que, de facto, o nosso mercado de trabalho e as nossas leis de trabalho têm que ser repensadas para dar sustentabilidade à economia no futuro, porque esta realidade vai manter-se. É evidente que se nós recuarmos aqui umas décadas atrás e nos lembrarmos quando foi inventado o automóvel, que havia um outro género de transporte, que era aqueles carroças de contração animal, todo esse cluster desapareceu para dar lugar ao automóvel. E, portanto, nós estamos agora também como que numa fase de destruição de um determinado cluster de setor económico para enverdar para outro, um novo que será certamente mais competitivo. E falando em competição, nós temos perfeita consciência de que, e também alguma esperança, e eu pessoalmente, como Presidente do Banco, tenho evidentemente muita esperança que aquele programa denominado PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, consiga trazer à economia portuguesa a modernidade que precisa. E é necessário investir, e eu já escrevi sobre isso, mas é preciso, de facto, ter aqui duas componentes fundamentais. Em primeiro lugar, formação das pessoas, aumentar a qualificação das pessoas, aumentar o conhecimento e depois modernizar o setor produtivo das empresas. As empresas precisam de ser modernizadas para serem competitivas e competirem com grandes mercados nacionais, porque também terão que competir e estes países ainda não saíram das dificuldades das suas políticas de trabalho e de segurança social, estou-me a referir a alguns países da Ásia e da América Latina, portanto, que competem em alguns setores em que Portugal foi intensivo em mão de obra e, portanto, nós só conseguimos competir se tivermos qualidade. E é através da qualidade que conseguimos competir em grandes mercados e é por aí que eu penso que nós podemos aportar mais para a nossa economia. E já agora dizer também, ainda falando ou recuando ao turismo, há aqui uma componente muito importante e que, por exemplo, nas aldeias de montanha ou no interior, mas em todo o território nacional, é muito valorizado pelas pessoas, que é a segurança. Nós somos um país seguro. E, portanto, sendo um país seguro, nós podemos vender essa segurança e podemos dizer, visitem-nos, venham ter connosco, não só porque tem boa gastronomia, mas porque temos uma diversidade enorme de oferta que conseguimos dar às pessoas e que dificilmente encontrarão noutra parte do mundo. Portanto, eu tenho bastante esperança no futuro,
aliás, fui sempre um homem otimista, conseguir fazer das dificuldades oportunidades, é isso que nós temos vindo a fazer, e penso que o país e os portugueses sairão desta crise ainda mais reforçados do que estavam em 2019. É essa a minha esperança. Em relação ao PRR, considera que vai ser essencial para recuperarmos aqui desta crise económica e também se considera que está bem dividido entre diferentes setores ou se de alguma forma deveria ter tido eu tenho outra divisão? Sobre isso também já escrevi um artigo sobre essa temática e dizer-lhe o seguinte, eu espero que de facto os responsáveis do país consigam fazer a aplicação das verbas de forma equilibrada, se bem que no início, já no seu desenho, nós verificamos que 70% das verbas estão alocadas ao setor público ou ao setor empresarial do Estado. É evidente que, e nós sabemos que a nossa economia pode acelerar muito com o investimento do setor público, isso é claro, mas destinar apenas 30% para as empresas acho que foi demasiado pouco. Portanto, terá que haver aqui um equilíbrio de modo a conseguirmos fazer aquilo que eu disse há bocado, isto é, formação das pessoas e modernização efetiva das empresas. E não olhem apenas para as grandes empresas, olhem para as micro e pequenas empresas que são o nosso tecido empresarial essencial e que dinamizam as economias locais e que são importantíssimas para o crescimento do país. Há muitas microempresas constituídas, se calhar, por um pequeno agregado familiar, mas que têm uma importância económica muito importante e, somadas, representam tanto quanto muitas PMEs ou outras grandes empresas. Portanto, eu espero que isso assim seja. Como é evidente, vamos ter agora um novo ciclo político, mas que esse ciclo político seja virtuoso e consiga fazer as aplicações, porque o país precisa mesmo, eu diria, as empresas, o tecido empresarial, não só do turismo, de todos o setor produtivo, precisa de se modernizar e precisa de ter conhecimento, de se investir muito em investigação e desenvolvimento. É preciso inovar, é preciso apresentar novos produtos, estar atualizados. É evidente que ainda agora terminamos aqui, vem o Web Summit em Lisboa, foram apresentados vários projetos, houve um projeto muito interessante que já foi aqui referido e que ganhou o prémio lá do Web Summit, ligado aos têxteis. Nós somos um país de tradição têxtil, precisamos de conseguir inovar, investir na investigação e depois ter equipamentos de alta tecnologia para conseguirmos vencer a concorrência que é mundial. Nós não estamos a competir apenas na Europa, não estamos a competir apenas aqui com nossos vizinhos espanhóis, estamos a competir com todos. E nós provamos já, e penso que ao nível mundial nós temos pessoas colocadas em diversas empresas internacionais, que são líderes dessas empresas e são portugueses. E, portanto, Portugal tem, de facto, capacidade para se apresentar ao mundo como qualquer outro país, sem vergonha. Temos excelentes universidades e portanto, nós temos todas as condições para competir. Jorge, Portugal, olhando aqui para a questão do PRR e precisamente para esta divisão que tem sido apontada como desequilibrada entre o setor público e privado, deveria ter sido feito aqui um reajustamento para dar mais ênfase ao setor privado, como sabemos é o motor da economia, além disso, porque como sabemos o PRR vai ser essencial, estes fundos são essenciais precisamente nesta fase de recuperação económica, ou que se prevê que seja de recuperação económica, mas
deveria ter havido mais cuidado nesta divisão para não dar tanto, digamos, dinheiro ao setor público e empresarial do Estado em detrimento do privado? Para já, deixe-me só dar aqui 2 notas. Primeiro é que o PRR não é para dar dinheiro, porque o dinheiro não é dado, são empréstimos de dinheiro público. Exato. E, portanto, vão ter que ser, de alguma forma, devolvidos ou então têm que ter, digamos, aplicados em tempo útil naquilo que a Europa entende que são as prioridades. Atenção que há aí alguma, talvez, desinformação, no sentido de dizer, não, mas isto o Estado português entendeu que deveria dar, digamos, este dinheiro ao setor privado, ao setor público, e este dinheiro... Não, obviamente isto tudo resulta daquilo que é as determinações do semestre europeu, da forma como a Europa determina qual é que deve ser, digamos, os caminhos de desenvolvimento de cada país, e para um país que tem receitas próprias do ponto de vista orçamentais, pode fazer o que quiser com o dinheiro. Ou para um país como Portugal, que tem que, de alguma forma, usufruir e tem que beneficiar de dinheiro que vem da Europa, tem que, obviamente, respeitar as orientações que vêm da Europa. E, portanto, nesse sentido, eu também, isto numa perspectiva, a segunda perspectiva é que o Estado, o bom funcionamento do Estado, também é muito importante para a competitividade da economia. Um Estado que é ineficiente, um Estado que é demasiadamente burocrático, um Estado, demasiadamente burocracia que não acrescenta valor do ponto de vista, digamos, da sua relação com os cidadãos e com as empresas, é um Estado também que atrasa a economia. Nós precisamos que o Estado funcione bem, que os processos de licenciamento, os processos de autorizações, os processos, tudo aquilo que condiciona e que de regulação e, portanto, o bom funcionamento da economia depende também de termos no Estado pessoas qualificadas, processos, digitalização, cibersegurança. Portanto, isso também tem que acontecer da mesma maneira que acontece nas empresas. O Estado também tem que ser ágil na sua transformação e na sua adaptação à nova envolvente, porque, como sabemos, os investidores, quando vêm de fora, quando vêm para Portugal, a primeira coisa que também vê é bem, como é que o Estado, como é que é o ambiente de fazer negócios em Portugal. E, nesse sentido, Portugal tem evoluído nos últimos 15 anos bastante e, na prática, não pode deixar de continuar a investir. Portanto, eu diria, eu não sei, voltamos outra vez à questão do excesso do turismo relativamente aos restos dos setores industriais. Eu não sei se deu demasiado dinheiro, ou deu, isto é, atribuiu, conferiu demasiado dinheiro, digamos, ao investimento no Estado, ou relativamente ao privado. O que eu sei é que, efetivamente, temos que usar bem ambas as quantidades. É uma quantidade muito elevada de fundos e, portanto, eu diria que no caso do IRR tem que ser compatibilizado com aquilo que é digamos, o novo fundo, digamos, o plano multianual, o chamado Compete 2030, e, portanto, não pode ser desarticulado das duas realidades, mas, acima de tudo, eu diria que no IRR, aquilo que é efetivamente o grande desafio é a execução, é a orientação para áreas de transformação naquilo que diz respeito às empresas, transformação em termos de adaptação climática, tecnologias, digamos, redução de emissões, menor dependência de recursos naturais, maior nível de circularidade dos produtos, menor impacto, desperdício zero, com capacidade, digamos, de ativação de cadeias de abastecimento mais locais, relativamente a outro tipo de formas de abastecimento, menos dependência dos recursos naturais e, portanto, tudo isto é para aqui que a investigação, o desenvolvimento, o novo conhecimento tem que ser aplicado. E aplicado significa não apenas fazer projetos de investigação, que esse é o grande desafio, ter pessoas para poder, digamos, ativar este conhecimento, mas, acima de tudo, transformar este conhecimento em valor de mercado, valor económico. Eu dou só um exemplo. Portugal, por cada euro, isto são dados da União Europeia, Portugal, por cada euro de investigação e desenvolvimento, tem, em termos de novos produtos inovadores, mais ou menos 1 euro, enquanto, por exemplo, a nível de Espanha, estamos a falar este rácio é 1:5, e no caso de Itália é 1:7. O que significa que há aqui um desafio, não apenas receber estes fundos para investir em conhecimento e em inovação, mas também criar valor económico. E nesse aspecto eu diria que estamos bem posicionados, porque em todos os setores, e o caso do turismo com o Neste é um excelente exemplo de como é que, digamos, uma entidade pública conseguiu ativar uma rede de público-privada para inovar no turismo. E sabemos, com as plataformas digitais, o que foi importante para poder fazer com que pequenos empresários espalhados por todo o país do turismo consigam, e digamos com as suas cadeias de abastecimento locais, conseguem, digamos, atrair gente e clientes de todo o mundo.
Isso tem a ver com inovação, com plataformas digitais e com as novas formas de ligação com os clientes, como também já foi referido. Portanto, eu diria que, em síntese, há aqui desafios muito importantes, no sentido de não apenas olhar para os fundos que temos, como se costuma dizer, não podemos pôr a carroça à frente dos bois. Portanto, primeiro temos que ter uma boa estratégia, temos que ter competências para executar, temos que ter, digamos, depois, temos que ter, digamos, capacidade de execução, que é uma coisa que muitas vezes falha em Portugal. Pensamos muito bem, mas depois não executamos com a velocidade necessária. É preciso velocidade nesta altura. Todos os países estão a competir para acelerar, digamos, a utilização destes e a aplicação destes fundos em termos de transformação dos seus negócios. Para aqueles que não estejam a considerar, neste momento, as empresas, não estejam a considerar investimento em conhecimento e transformação desse conhecimento em maior eficiência, redução de custos, produzir na Europa, já agora, produzir na Europa vai ser mais caro. Abastecer na Europa vai ser mais caro. E, portanto, nós temos que ser, digamos, ter capacidade de ter novas posições de custo mais baixas, porque estamos numa zona, a zona euro é uma das zonas mais caras do mundo, e, portanto, para podermos continuar a viver com o euro e em Portugal e na Europa, vamos ter que ser mais eficientes. Mas, ao mesmo tempo, temos que criar mais valor para os clientes. E é nesse sentido dessa urgência de atuação, desafios para a regulação, já se falou, para a regulação e para a legislação, de manter Portugal um país atrativo do ponto de vista, digamos, do ambiente de fazer negócios, para a banca investir na inovação. Nós temos o Inovador Ecotec, uma digamos, iniciativa que faz com que, ou pelo menos o objetivo é que os bancos estejam mais sensíveis aos ativos intangíveis resultantes da interação. É daí que vem também os grandes ganhos de produtividade para o futuro e depois, obviamente, para as empresas, estas novas estratégias que têm a ver muito com produzir com mais eficiência, com melhor relação ambiental, com mais valor para o cliente, mas produzir o que nós vemos fundamentalmente as empresas mais competitivas nesta altura, em qualquer setor, é produzir com serviço, incluindo no setor do turismo, mas nos setores industriais. Hoje o que nós vemos, a industrialização, é produzir com maior eficiência, com menor impacto ambiental, mas acima de tudo com uma camada de serviços inigualável relativamente ao passado. E Portugal está muito bem posicionado para produzir, ser competitivo neste novo mundo. Nesta questão, as eleições antecipadas vieram aqui atrasar aqui este processo, ou podem atrasar este processo, ou não será assim tão prejudicial que a questão das eleições antecipadas e da crise política lancem este processo um pouco mais tarde do que deveria ser. Como é que analisa esta questão? Eu diria que noutros países os ciclos políticos são naturais, obviamente a democracia tem que seguir o seu caminho e faz parte, digamos, do jogo democrático também haver, digamos, estas interrupções e, como se costumava dizer no passado, antigamente, a emissão política segue dentro de momentos, mas o mercado e a economia global não param. A inovação não para, os nossos concorrentes, provavelmente, digamos, e alguns deles, esses ciclos políticos são diferentes dos nossos e, portanto, nós temos que continuar a trabalhar, os empresários têm que continuar a trabalhar, os trabalhadores têm que continuar, digamos, a procurar qualificar-se, o setor industrial, o setor empresarial do Estado e os organismos do Estado têm que procurar ser mais ágeis, mais eficientes, com melhor relação, melhor serviço e não perder este foco no serviço, digamos, aos cidadãos das empresas. Portanto, a vida tem que continuar. E depois, obviamente, em breve teremos e há mecanismos, obviamente, para poder gerir o país do ponto de vista... o grande problema de Portugal é se neste momento ficar separado à espera, digamos, das eleições. Esse seria um problema. Agora, o que nós vemos no mercado é que as empresas continuam a trabalhar, continuam a vender, continuam a lutar, e por isso eu diria que se essa atitude que nos tem a ver com energia, com determinação, com arrojo, se mantiver, digamos, os ciclos políticos, digamos, farão o seu curso, mas não serão determinados nessa matéria. É importante que quem vier a seguir tenha as prioridades muito claras. E neste aspecto de Portugal, qual é que são as direções de desenvolvimento de Portugal pela inovação, pelo conhecimento, pela qualificação, eu julgo que aí há consenso político, portanto não há divente. Pode haver, digamos, diferenças nos detalhes da implementação, mas nas grandes linhas de orientação há um consenso nacional para aquilo que serão as determinantes do nosso futuro. Luís Araújo, olhando aqui para nos próximos tempos, há pouco referia precisamente a questão dos portugueses e
durante a pandemia terem estado a redescobrir Portugal ou a explorar novas vertentes do turismo, o turismo português dentro de portas vai continuar a ser importante para o setor nos próximos tempos? Qual é que é aqui a vossa análise no curto e médio prazo? Bom, sem dúvida que vai continuar a ser. Aliás, nós há pouco comentávamos isso, aquilo que se descobriu, aquilo que os portugueses descobriram este ano, das maravilhas de Portugal e que muitos estrangeiros já conheciam, claramente é para manter, não temos dúvidas. E acreditamos outra coisa, acho que houve um esforço por parte das empresas em fidelizar também este cliente nacional, em todas as regiões do país. E eu acho que isso é mérito, obviamente, de quem procura, do consumidor, mas é mérito também de quem responde a essa procura. Portanto, eu acredito que há oportunidades a nível de mercados internacionais, a nível de segmentos muito específicos. Nós estamos a trabalhar com coisas desde o turismo literário, o turismo militar, o turismo industrial, que aliás é uma componente importantíssima da promoção e que nós vamos apostar muito nos próximos anos, com exemplos magníficos em todo o país, mas nunca nos podemos esquecer que obviamente temos alguns desafios, e aliás o Jorge tocou num deles, que é essencial e que tem a ver com recursos humanos. E recursos humanos não é só uma questão de formação, obviamente é importantíssimo que os nossos colaboradores tenham, os 10% de colaboradores da força de trabalho nacional que trabalham para o turismo, os 400 mil colaboradores, tenham a melhor formação para que as empresas sejam também mais eficientes, mas é sobretudo uma questão demográfica. Nós estamos a envelhecer, portanto precisamos de novas pessoas e é muito positivo que se estejam a abrir oportunidades como a ligação com os países CPLP, e é também uma questão de atratividade da carreira, que tem muito a ver com os benefícios que são dados, mas principalmente com o percebermos exatamente o que é que cada pessoa quer para o seu futuro. E muitas vezes assumimos que o que um jovem de 20 anos quer é o mesmo que um de 50 anos quer para o seu futuro, e são completamente diferentes, e é esta adaptação, esta flexibilidade que eu tenho a certeza que o setor do turismo vai conseguir fazer nos próximos anos para continuar a ser o melhor destino do mundo, que é aquilo que nós queremos. Aqui falou de vários tipos de ofertas diferenciadas que estavam a surgir. O que é que, e com certeza que já fizeram as vossas análises internas, o que é que espera um maior crescimento em termos de turismo nos próximos anos, além daquilo que será mais óbvio? O nosso grande objetivo, para já, o nosso grande objetivo é chegar a 2027 com a meta que nós tínhamos definido, que era 27 mil milhões de euros de receita por ano. Fechámos 2019 com 18,4 mil milhões de euros. Portanto, não é uma tarefa impossível. Tivemos aqui algumas barreiras pelo caminho, nomeadamente 2020 e o Covid, mas acreditamos que é possível chegar a esse montante. Eu acho que tudo aquilo que nós estamos a fazer nas várias áreas é precisamente para diversificar a oferta e procurar que essa oferta seja de maior valor acrescentado. A aposta no enoturismo é claramente uma aposta de valor acrescentado que toca todo o território nacional e que traz um segmento de procura mais elevado, que fica mais tempo, que consome outro tipo de produtos, isto para fazer a ligação também do turismo com outras áreas. Portanto, é uma das áreas que temos apoiado mais. Lançámos recentemente um portal, o Portuguese Wine Tourism, que tem tido um sucesso enorme. Organizámos já 2 conferências, vamos ter agora em fevereiro uma das principais conferências internacionais, o Wine Travel and Tourism Week, no Porto. Portanto, nós acreditamos que estamos a apostar em segmentos e numa imagem de Portugal que atinge um público mais consumidor, digamos assim, ou pelo menos que traga mais valor para o país. O nosso objetivo intermédio, obviamente, e agora falando também de recuperação e de retoma, é que em 2023 continuemos o nosso caminho de crescimento. Portanto, em 2023 voltarmos a ter os valores de 2019,
e aí muito alavancados, obviamente, na capacidade aérea, e estamos com bons indicadores. Agosto fechamos com 60% e o inverno do próximo ano, portanto já a partir de novembro, estamos entre os 80% e 90%, depende da companhia aérea, de retoma dos indicadores de 2019. Portanto, 2023 é o nosso grande objetivo, sem prejuízo de 2022 ser também positivo para a indústria nacional. Seriam boas notícias, sem dúvida, para o turismo nacional. Entretanto, também, Luís, olhando aqui para a Netflix, veio cá o CEO do TripAdvisor, que lançou aqui algumas ideias um pouco fora da caixa. Estou-me a recordar, ele disse qualquer coisa sobre o serviço Netflix de viagens, em que bastava abrirmos uma aplicação e escolher para onde iríamos na semana a seguir, algo assim. Mas considera que isto é possível? É este o rumo que a indústria pode tomar, de não ter talvez um processo tão formal como existe hoje em dia, de ir à agência de viagens e tal, de sentarmos e percorrermos os folhetos? Como é que olham para estas novas tendências no setor? Se há uma coisa que aprendemos nestes últimos anos, tudo é possível, do melhor ao pior. Claramente há uma transformação enorme em tudo o que é os modelos de negócio, de comunicação, de procura neste setor. Obviamente eu ouvi a intervenção do presidente da Netflix e de facto é verdade, há uma maior capacidade do nosso lado de conseguirmos chegar, e quando digo chegar não é chegar fisicamente, mas chegar de um ponto de vista de conhecimento e de reserva e de compra do que existia antes. O que nos deixa também desafios maiores do lado, nomeadamente das agências de viagens, ter uma maior relação com a pessoa, uma relação de confiança, porque se há uma coisa que nós aprendemos também é que a relação de confiança é cada vez mais importante. E a transparência é essencial no ato da compra. Portanto, há oportunidades enormes de negócio, há oportunidades de crescimento e de progressão, e há um universo muito maior de oportunidades. Portanto, cabe-nos a nós saber aproveitá-las e sermos ainda mais competitivos. E eu acho que isso é algo que para nós é essencial. Nós somos Portugal é o 12º país mais competitivo do mundo enquanto destino turístico. Isto são dados do Fórum Económico Mundial. Mas somos o primeiro, a nível mundial, em infraestruturas turísticas. Portanto, quando pensamos em hotelaria, restauração, autoestradas, museus, equipamentos turísticos, animação turística, somos o número 1 do mundo. E isto é algo que nós temos que capitalizar e melhorar esta performance em todos os outros indicadores, a nível de sustentabilidade ambiental, de diversidade, de inclusão do setor, de formação dos nossos recursos humanos, é essencial. E acho que estamos no bom caminho, e eu diria, enfim, isto não é uma questão de otimismo, é uma questão de traduzir os dados que temos e projetá-los para o futuro, e acho que esses dados são muito positivos para o setor turístico, e se for positivo para o setor turístico é claramente muito positivo para o país também. Célia, olhando para a vossa experiência, acredito que os meios digitais sejam cruciais para chegarem ao vosso público e tentarem chegar a mais pessoas. Considera que como é que tem sido esta experiência da vossa parte? Tem tido feedback e visitas de pessoas de que mercados, de que continentes? Qual é o ponto de situação que consegue fazer da vossa experiência até o momento? Efetivamente, durante o ano de 2021, o turista nacional teve uma grande importância no território, mas efetivamente estamos a trabalhar, e aqui salientar a excelente parceria que nós temos com a ARPT Centro e com o Turismo Portugal. Nós estamos em constante comunicação com os mercados internacionais, sobretudo com um trabalho feito muito assertivo através de Fund Trips e Press Trips, onde convidamos as agências, e com o apoio do Turismo Portugal, as agências de viagens, mas também a mídia internacional a estar no território. Ainda ontem, por exemplo, acompanhamos uma jornalista espanhola que andou a conhecer o território e que depois vai escrever sobre
toda a oferta existente no território. E, portanto, esse tem sido um trabalho fundamental e que muito tem ajudado a contribuir. Precisamente ontem à noite estava num dos hotéis, um hotel de 5 estrelas, apoiado e financiado pelo Turismo Portugal, mas também pelo Crédito Agrícola, e estamos a falar num hotel de 5 estrelas localizado numa aldeia de montanha, onde grande parte da ocupação, e estamos a falar durante a semana, estávamos a falar de uma ocupação em que 80% era de turistas estrangeiros, canadianos, americanos, e tínhamos um casal português. Portanto, há efetivamente aqui uma grande viragem e o turismo do interior de Portugal está a ter capacidade de atração. E isto é um trabalho de parceria, ou seja, é o resultado de um conjunto de sinergias que estão no território a trabalhar de forma assertiva e ativamente. E onde, obviamente, o Turismo de Portugal, as comissões de coordenação de desenvolvimento regional do centro e a banca, salientar, obviamente, aqui o papel da banca e, em particular, do Crédito Agrícola, como diz o engenheiro Licínio, estão onde os outros não estão e têm, efetivamente, uma proximidade aos empresários extraordinária. Não nos falta muito tempo para terminar, mas queria ainda questionar o engenheiro Licínio Pina acerca de uma questão há pouco, que o Jorge Portugal referiu acerca da diversificação dos setores, dos campeões nacionais, portanto, que é importante ter aqui Cristianos Ronaldos, temos vários setores que se destacam em Portugal, mas que também não podemos só estar dependentes destes e ser importante diversificar. Como é que olha para esta questão, engenheiro, devemos apostar tudo no mesmo cesto com 2 ou 3 ovos ou efetivamente diversificar a economia e a aposta em vários setores para ter uma economia mais alavancada? Será esse o caminho a seguir para o país nos próximos anos? Não será certamente uma boa estratégia em qualquer negócio colocar muitos ovos no mesmo cesto, para não dizer todos os ovos no mesmo cesto. E, portanto, nós temos a obrigação, e pelo menos quem está a gerir empresas, e muito mais um banco, de colocar em vários cestos os ovos que têm disponíveis. Portanto, nós apostamos muito na diversidade e pensamos que com essa metodologia que conseguimos fazer crescer as economias regionais e locais. Eu queria, e como o tempo está quase a esgotar, mas queria ainda aproveitar para vos falar de um tema que foi pouco abordado ao longo da nossa sessão, que se prende com a sustentabilidade, os princípios ESG. Nós, atualmente, e os empresários portugueses têm que ter muita atenção aos princípios da ESG. Nós estamos praticamente em finais da COP26, que está a decorrer em Glasgow, e, portanto, onde saíram novas orientações. O BCE, relativamente aos bancos, tem saído, e a EBA tem saído com várias orientações, e, portanto, esse é o tema fundamental para que os empresários também se adaptem a estas novas realidades e o público mais jovem é, de facto, aquele que mais consome produtos ligados à ESG. O Crédito Agrícola é, provavelmente, para não dizer o único banco ou o banco mais bem posicionado para uma estratégia de ESG e fazemos uma diferenciação enorme no que diz respeito à parte social. E, portanto, é aí que nós nos diferenciamos essencialmente em relação aos outros bancos e portanto, as grandes empresas já estão todas elas com políticas de ESG. Para falar também da diversidade, as pequenas empresas terão certamente alguns investimentos a fazer e devem aproveitar os fundos comunitários disponíveis também no PRR e também todos os apoios são necessários para melhorar a sua eficiência energética, o cumprimento de todas as orientações que têm agora relacionadas com o COP26. Enfim, nós estamos cá para ajudar
mas, resumindo, eu não sou nada adepto da concentração, sou muito adepto da diversificação e da dispersão de investimentos. Engenheiro, quero agradecer a participação de todo o nosso painel, pelo vosso contributo. Terminou assim mais um observatório, crédito agrícola, jornal económico. Quero agradecer a todos os nossos espectadores. Obrigado e uma boa tarde.